equipe aqui do Núcleo de Cardiologia ela é multidisciplinar e isso é uma característica dos programas de reabilitação cardiopulmonar e metabólica. Então nós temos aqui médicos, fisioterapeutas e educadores físicos também nos dando suporte, estudando e trazendo tudo que é estudado aqui para a nossa realidade, dia a dia, direto atendimento aos pacientes. Ele começou nos finais de 1991, né, com os primeiros pacientes, e formalmente no início de 1992, no tempo que a reabilitação é chamada de reabilitação cardíaca ainda. Com o tempo, hoje a gente mudou inclusive o conceito. Hoje a visão é de um atendimento mais abrangente, a reabilitação cardiopulmonar e metabólica, já que além de pacientes com doença cardíaca, com infarto, cirurgia cardíaca, a gente atende também pneumopatas crônicos, diabéticos, obesos, etc. Ele é um programa de extensão que contempla também o ensino e a pesquisa. Então ele reúne todos os aspectos que envolve um programa de extensão, já que os seus desdobramentos em relação ao ensino, seja da graduação, seja da pós-graduação, e a pesquisa faz com que ele tenha um valor maior agregado. Então, o que prevalece ainda hoje no Brasil é uma abordagem tecnocêntrica, ou seja, por meio de cirurgia, por meio de angioplastia, e o programa desde então apresenta o exercício físico, as mudanças de hábito de vida como a principal forma de tratamento. Então, nesse tempo todo, a gente tem centenas de pacientes que haviam recebido indicação formal de cirurgia cardíaca, de angioplastia, que não foram submetidos nem à angioplastia nem à cirurgia e que entraram no programa de exercício como uma forma principal de tratamento. Então, desde 91, 92, até mais naquela época, foi um programa que questionou o status quo, ou seja, bateu de frente com o que se faz convencionalmente na medicina, bateu de frente com a proposta convencional de atendimento de pacientes com essas doenças que a gente chama crônicas não transmissíveis aqui no Brasil. Joelho, flexiona, estende, dá um oizinho pra ele. Vai acordar. Ele dá uma estraladinha. Ele respondeu. Melhor disposição, mais ânimo para trabalhar, mais ânimo para mim fazer as coisas, e hoje já fica difícil eu não participar desse momento, dessa caminhada que a gente faz aqui, dessas atividades físicas, porque eu preciso muito, que eu tive uma cirurgia vascular e isso me faz eu viver melhor. Os pacientes que chegam ao programa, eles passam já com encaminhamento médico, eles passam por uma avaliação que é padronizada, que significa avaliação de qualidade de vida, avaliação da função sexual, avaliação antropométrica, peso, altura, para saber como é que ele se encontra em termos de composição corporal, se é o caso do paciente, para saber se o paciente se encontra com excesso de peso ou não, por exemplo, passa por um teste de avaliação física e, em consequência dessa avaliação e mais levando em consideração os dados que eles trazem a respeito de teste de esforço, de exames laboratoriais, a gente faz uma programação. Dentro do programa, eles passam por fases. A fase inicial é a chamada fase 2, que é uma fase imediatamente após a alta hospitalar, no caso de pacientes com infarto, cirurgia cardíaca, angioplastia, mas é a fase inicial de todos. Eles passam por uma fase 2, que é uma fase que contempla um maior atendimento, um atendimento mais próximo, muitos deles até monitorados, do ponto de vista eletrocardiográfico. E a partir daí eles vão passando para fases enfim, não que o cuidado diminua, mas fazem que eles vão ganhando independência, né? E que passam a fazer exercícios em grandes grupos, como é o caso dos pacientes que estão fazendo exercício aqui fora, em torno na pista, em torno do campo de futebol. Então é algo que reúne esses três aspectos que
que a universidade deve contemplar, que é a extensão, o ensino e a pesquisa de uma maneira que eu julgo interessante, né? De uma maneira que as coisas ficam realmente integradas e muitas vezes a gente não sabe exatamente onde acaba uma situação e começa outra.